Olá, Bijob, começando agora o nosso espaço semanal para falar de mercado de trabalho no setor de portos, transportes e infraestrutura. Mais uma vez com Hudson Carvalho. Tudo bem, Hudson? Tudo bem, Gustavo? Um prazer enorme estar aqui com vocês já nessa caminhada, do Bijob, que vai indo muito bem e esperando sempre, irmos ao encontro daquilo que é o desejo da nossa audiência, da turma que nos acompanha, que é conhecer cada vez melhor o mundo do trabalho, o mundo corporativo e aquilo tudo que ele pode nos abrir de portas para quem deseja trabalhar conosco. Isso aí, dicas preciosas para quem quer ingressar nesse mercado de trabalho. E hoje temos aqui um convidado especial. Marcelo Neri está com a gente, presidente da Alfamar, presidente também da FENAMAR. Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado por participar com a gente. Bem, é um prazer aí estar com vocês, convite aí do Hudson, meu amigo aí também já de longa data, e é um grande prazer, eu quero estar podendo contribuir com vocês aí para esse mercado de trabalho, o que está acontecendo, atualmente. Legal. É isso aí, então. Antes de a gente começar, Marcelo, a gente vai, como toda semana, já é de costume, ver quais são as vagas abertas nessa semana no mercado de trabalho de transportes, portos e infraestrutura em geral. A Hidrovias do Brasil tem oportunidade para analista de planejamento de manutenção júnior na cidade de Barcarena, no Pará. O profissional vai elaborar o cronograma de execução de manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos e controlar as paradas de manutenção. Ensino superior completo em engenharia mecânica ou elétrica. Endereço para inscrição na tela. A IPM Terminals contrata operador de empilhadeira de grande porte para trabalho no porto de Pecém, em Pernambuco. A função é operar os equipamentos de contêineres e cargas soltas. O requisito é a certificação como operador de empilhadeira de grande porte e CNH categoria B. A Intermarítima contrata analista comercial para trabalho em Salvador, na Bahia. A vaga é para fazer análises detalhadas para identificar tendências, padrões e oportunidades de negócios. A formação é em engenharia, com iniciativa para trabalhar de forma independente. A Eldorado Brasil busca operador de trator na cidade de Inocência, Mato Grosso do Sul. A função é a operação de tratores agrícolas com implementos acoplados. A empresa pede CNHB, ensino fundamental e experiência comprovada. A Deep World tem vaga para aprendiz EHS em Jundiaí, interior de São Paulo. O profissional vai auxiliar as atividades administrativas. Precisa estar cursando ou ter completado o ensino médio e ter entre 16 e 24 anos. A Marimex tem oportunidade para mecânico de empilhadeira em Santos, litoral de São Paulo. O trabalho é na manutenção e reparo de equipamentos com motores a combustão e elétricos. É necessário conhecimento em manutenção mecânica, diagrama hidráulico e metrologia. Ainda em Santos, a Rumo Logística contrata engenheiro de retroárea, que vai ter a responsabilidade de gerenciamento de empreiteiros e acompanhar as obras da ferrovia. Formação superior em engenharia civil e experiência mínima de 10 anos no segmento de construção civil. A Líder Aviação contrata auxiliar de pista para trabalho no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O profissional precisa de CNH tipo D e ensino médio completo. A função é trabalhar na movimentação e reboque de aeronaves, além da sinalização, balizamento com o auxílio de raquete e lanterna. A contratação é por meio do LinkedIn. Marcelo, para a gente começar, como já é de hábito, eu queria que você falasse um pouquinho da Alfamar, do seu trabalho e onde ela está presente hoje no Brasil e também até em outros países, né? Hoje eu estou vestindo alguns chapéus, eu sou sócio CEO da empresa aqui da Alfamar. A Alfamar ela tem um agenciamento marítimo, agência marítima, mas também somos aí operadores portuários. Estamos em 10 portos, do norte do Brasil até o sul, em 10 portos. A gente cobre aí, principalmente para essa malha de logística, e mais a parte de ponta do porto para o agronegócio, a nossa especialidade. Então, a gente atende navios de mais agronegócio, mas também de fertilizantes, outras cargas.
E eu estou também como presidente da federação, da FENAMAR, que congrega aí os 14 sindicatos, né, que a gente tem abaixo, filiados à FENAMAR, também de norte a sul. E estou como RVP, que é o Regional Vice-Presidente, que é o vice-presidente da FONASBA, que é a nossa Federação Mundial, cuidando das Américas, né? Então, eu assumi essa vice-presidência para as Américas, para estar me reportando para a nossa Federação Mundial também de Agenciamento Marítimo e de Shipbrokers. E estou, então, com essas 3 funções aí, né? O que não é pouco, né? Hudson, por favor. Muito bom. Você consegue tempo para dormir também, Marcelo? Olha, a gente se preocupa com isso. A gente vai falar um pouco, talvez, disso no mercado de trabalho, né? Mas no nosso cargo, o cargo que eu ocupo, tem essa certa preocupação também com os burnouts da vida, né? Ansiedades, essas coisas todas, que é algo que eu acho que o mercado de trabalho já está melhorando, né? Mas as empresas elas têm que, obviamente, se atentarem mais a isso, né? Então, a carga de trabalho ela precisa ter um equilíbrio bastante grande aí com a tua atuação profissional, né? Senão você vai pagar a fatura lá na frente. Mas isso é algo que a gente pode abordar também. Vai, exato. Eu vou começar essa primeira pergunta, Marcelo. Primeiro dizendo da minha satisfação de ter você aqui, né? O BeJob está me dando a chance não só de conhecer muita gente nova, né, e discutir assuntos novos, coisas que a gente não conhece e tal, mas a chance mais do que agradável de ter tempo de receber os amigos também, coisa que a gente quase nunca tem, né? E aqui eu estou tendo essa dupla condição. Mas eu vou começar, Marcelo, com a pergunta que nós temos feito de uma maneira regular aqui para os nossos convidados, que é a seguinte: como é que você vê hoje o mercado de trabalho em termos de oportunidade, em termos de conhecimento do público em geral, né? Para portos, para transporte e logística? A gente sabe que esse mercado vem mudando demais desde pouquíssimo tempo atrás, né? Se a gente comparar com a realidade de hoje. Como é que você vê isso? Quais são as transformações que você tem visto acontecer, que já estão aqui, né? E como é que você acha que o mercado tem reagido? Empresas, os empregados, como tem reagido a isso? Olha, eu vou tentar aqui concatenar as ideias nessa tua pergunta bem interessante, e vou dar uma navegada em vários aspectos. Primeiro, eu acho que em termos de transformação no mundo do trabalho no setor portuário e marítimo, né? O mundo do trabalho na área portuária e marítima, ela está realmente mudando muito rápido, né? A gente vê avanços tecnológicos, né? Mudanças econômicas e até uma nova geração de trabalhadores com expectativas e valores bem diferentes do que a gente estava acostumado, né? Então, e isso não é muito diferente, a gente viaja muito, né? Estava até comentando aí, antes da gente começar aqui o bate-papo oficial, é sobre os outros portos, né? Os outros países, né? A gente viaja bastante, eu vejo já há muitos anos, viajo aí outros portos, não é muito diferente do que a gente encontra lá fora para a realidade brasileira, né? Tenho algumas perspectivas e oportunidades interessantes para compartilhar, né, sobre essa nossa área, né? Quais são essas perspectivas que eu acho, oportunidade do setor portuário marítimo, né? Automação e digitalização, né? Então, a automação, ela está transformando a gestão portuária, né? Tecnologias como a internet das coisas, inteligência artificial, o Big Data, né? Estão aumentando a eficiência e reduzindo os custos operacionais, né? A digitalização dos processos é outra grande mudança que a gente enxerga nesse mercado portuário, né? Até aqui a nossa empresa, ela deu um salto muito grande quando ela começou a largar um pouco do core business e entender o foco do cliente, né? Desenvolvendo aí plataformas de inteligência de mercado, com informações, com foco no foco do cliente, né? Então, esses sistemas de gestão integrados, né? Blockchain,
para rastreamento de carga, as plataformas digitais, elas estão tornando o setor mais ágil e transparente. Mas existe uma preocupação, que é a alta rotatividade das empresas, não somente nessa área mais digital e de tecnologia, mas do mercado como um todo, né? Principalmente na questão portuária, na questão de shipping, que você precisa ter uma resiliência bastante grande, né? Dos teus colaboradores. Então, a gente vê problemas do norte ao sul do país, principalmente no norte, que talvez a qualificação profissional não esteja tão igual aqui à parte do sudeste e sul, de profissionais, né? E aí, a preocupação maior é a seguinte: os brasileiros, gente boa, está saindo do Brasil. Os brasileiros, eu acho que eles acreditam cada vez menos no país, e uma das consequências é que cada vez há mais brasileiros saindo do país, né? O número de brasileiros vivendo fora do Brasil na última década mais que dobrou. Então, na verdade, esse número hoje é de 4,5 milhões de pessoas lá fora, né? E dentro desse 4,5 tem muitos jovens, né, que poderiam estar nas empresas brasileiras e não estão. Você tinha aí, era de menos de 2 milhões de pessoas há 10 anos atrás, né? Então, o que talvez seja mais marcante, eu diria, e assustador, né, é que as pesquisas feitas com os jovens brasileiros indicam que grande maioria deles, se tiver a chance, eles gostariam de ir embora do país. 75% dos jovens de 19 a 25 anos optariam em morar no outro país se pudesse. E o que é pior? É que quanto mais novo, na verdade, quando você pega os jovens de 12 a 19 anos, esse número é de 85%. Então, quando você junta um país que está envelhecendo com jovens que não querem ficar aqui, isso é uma receita para um desastre, principalmente nessa área de comércio exterior, né? Em qualquer sociedade, basicamente, é a geração mais jovem que trabalha, que banca os benefícios da população mais velha, né? Então, altíssimo, né? Isso aí é ainda mais verdade à medida que a nossa expectativa de vida cresce, né? Então, a gente tem uma população que está vivendo cada vez mais. Nós não temos o nascimento de tanta gente para trabalhar. Então, para bancar a aposentadoria dessas pessoas, né? Então, isso é um ponto relevante que eu acho que tem que ser falado. Eu teria algumas outras coisas para comentar sobre o impacto da inteligência artificial também na tecnologia do trabalho, mas deixo a bola aí com vocês, senão fica muito eu falando. Não, realmente, esse é um problema grande, a falta de profissionais dentro do país para trabalhar, e isso breca o crescimento. Agora, a gente sabe que isso é um problema de Estado, mas o que o mundo corporativo poderia fazer, atuar para, pelo menos, minimizar esse problema aí que avança e avançou muito, principalmente na última década, Marcelo? Excelente colocação, né? Parece que nós combinamos, mas nós não combinamos. Eu tinha esse gancho aí para falar. É fácil a gente falar, mas as empresas, elas têm que se adaptar a essas novas gerações, né? A nova geração, ela valoriza muito a flexibilidade e o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, eles gostam de modelos de trabalho híbrido e horários flexíveis. Esse é um primeiro ponto, né? É a nova realidade, né? Eles também buscam propósito e impacto social. Eles querem trabalhar em empresas que tenham um propósito claro e que contribuam positivamente aí para a sociedade e para o meio ambiente, né? Uma outra visão, uma outra mentalidade, né? Eu tenho isso em casa porque eu tenho 3 filhos, né? Já um de 29, de 26 e uma menina de 20. Conforme a mais jovem tem mais esse propósito, essa questão do meio ambiente,
Então, o que tem que fazer as empresas? A adaptação das empresas, né? Como as empresas podem se adaptar a essas novas gerações, né? Bom, a gente precisa desenvolver uma cultura organizacional que promova inclusão, que promova diversidade, que promova inovação, porque é o que tem na cabeça dessa geração. Então, o que isso significa, né? Significa criar ambientes de trabalho colaborativos e estimulantes. As pessoas, elas querem desafios, né? Elas querem fazer parte realmente da engrenagem, né? Então, você investir em capacitação contínua e desenvolvimento profissional é crucial. Não adianta a gente falar de tecnologia, de novas inovações e colocar a parte mais física, né, para dentro da empresa, em termos de até de parcerias ou de essa parte mais de hardware, se a gente não desenvolver as pessoas, né? Não adianta nada. Os jovens talentos, eles buscam oportunidades de crescimento e aprendizado, né? Então, você integrar as tecnologias modernas e fomentar a inovação dentro das empresas são essenciais, acho que aí para manter a competitividade e atratividade. Hudson, uma constatação muito comum, né, que a gente tem percebido é realmente sobre esse novo perfil do jovem, né, realmente buscando menos a condição salarial e muito mais uma qualidade de vida, com desafios e até um trabalho pelo menos híbrido, né? Exato, isso que o Marcelo chamou muito bem de equilíbrio, né? Então, para a gente da minha geração, né, talvez o Marcelo, né, até um pouco mais novo, mas não muito distante, nós imaginávamos fazer carreira de uma maneira um pouco diferente, né? Muitos de nós começavam como estagiários numa empresa e íamos até o cargo, um cargo de direção e tal, e era o mais comum. Hoje, não é, hoje isso é absolutamente, está fora do radar da turma. O perfil é esse que o Marcelo traçou muito bem. Mas você apontou um risco, Marcelo, que me preocupou um pouco mais do que eu já estava, né? Que é quando você diz, olha, a turma quer sair do país, 75, até um pouco mais, um percentual um pouco maior de gente nessa faixa de idade querendo sair. Ao mesmo tempo, população envelhecendo, quer dizer, essa turma que seriam os nossos colegas de amanhã, estão com o olhar para fora e não para dentro. Isso, para qualquer indústria, seria um desafio difícil de vencer. No nosso caso, eu acrescento um ponto que muitos dos nossos colegas têm colocado aqui, que é o fato de não sermos, na cadeia logística talvez um pouco menos, mas especificamente em portos e tal, nós somos pouco conhecidos. A turma não olha dizendo, eu quero trabalhar numa empresa portuária e tal. É diferente de querer trabalhar numa empresa de tecnologia ou numa big tech ou qualquer coisa assim. Como é que a gente vence isso, Marcelo? É uma outra camada disso que você vinha falando, né? Como é que nós expomos, como é que é possível expor o nosso tipo de trabalho para esse jovem que tem todas essas características e está se tornando ainda mais raro, né? Como é que a gente atrai essa turma para o nosso mercado, para as oportunidades de trabalho que nós temos aqui nos portos e na cadeia logística? A pergunta é de $1 milhão, né? Mas ou dois. Por que é de $1 milhão? Porque esse tipo de abordagem, esse tipo de reflexão, ela mexe muito com a questão cultural, né? Uma questão de você, inclusive de valores, né? Que você já vem moldado da tua casa, da tua família, né? Então, na nossa época lá atrás, né? Era muito diferente, porque você tinha é uma geração que dava mais valor ao trabalho, no sentido de você ficar muito tempo dentro de uma empresa. Hoje a geração, ela talvez seja um pouco mais
ela fica um pouco mais assim segura pelos pais, né? Então, do que as nossas outras gerações nossas, né? Então, ela é muito mais difícil de você segurar essa rapaziada nova que está sempre querendo uma aventura nova. Eu me pego muito por mim. Eu comecei como office boy, né? Então, eu vim de office boy galgando aí operador de navios, que na época chamava visitador de navios. Então, eu tinha o orgulho de estar participando de algo grande, né? Para mim era uma coisa assim, pô, eu estou entrando num navio, eu estou fazendo a liberação de um navio para entrar no porto. Estou fazendo a liberação de um caminhão, né? Fazendo a liberação de um navio para entrar no porto, para operar, para... Então, isso é uma questão muito de pessoa para pessoa, né? Você tem que trabalhar a mente desses novos profissionais, dessa nova geração, no sentido de dizer assim, olha, nós atuamos num mercado de cifras altas, nós atuamos num mercado de comércio exterior, você vai ter oportunidade de conhecer outras línguas, outros idiomas, né, outros países, né, você trabalha com comércio exterior, no nosso caso, agenciamento marítimo, a gente é comércio exterior na veia, né? Então, mas isso eu acho que tem muito a ver, Hudson, com isso que você abordou na questão, que é o impacto da inteligência artificial e tecnologias no trabalho, né? Então, você tem que mesclar um pouco isso que essa nova geração está querendo com o teu ambiente de trabalho, né? E, obviamente, o ambiente de trabalho é tudo, né? Você tem um ambiente para que os talentos, os potenciais talentos floresçam, é muito importante. Mas a inteligência artificial e as novas tecnologias, elas são uma realidade inevitável e sem retorno nesse mundo VUCA, né? Esse mundo de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Por quê? Porque em qualquer negócio, no nosso negócio, no negócio da esquina, você vai ter que colocar isso para dentro, né? As empresas, elas precisam se adequar a esse novo cenário, recebendo bem essas inovações e demandando que os profissionais se adaptem para não ficarem para trás, né? Então, isso já é uma receita para a tua pergunta. Olha, você está trabalhando aqui numa empresa de comércio exterior, numa empresa que mexe com porto, numa empresa de agenciamento marítimo, mas você tem tecnologia aqui também, né? Nós estamos... A IA e outras tecnologias, elas trazem benefícios para o nosso mercado, né? Trazem riscos também, mas trazem benefícios. Então, cabe às empresas fazerem esse trabalho junto aos profissionais de não dar só essa questão do core business, mas dizer que tem tecnologia envolvida também, e cabe às empresas e indivíduos fazerem bom uso dessas ferramentas para otimizar o nosso bem mais precioso, que é o tempo, né? Muitas pessoas falam que tecnologia, ela não, às vezes não é bem-vinda, mas a tecnologia é bem-vinda, sim, porque ela te libera muito do teu tempo para fazer o que talvez seja mais importante, né? A tecnologia e a IA pode beneficiar a economia e a otimização do nosso tempo, mas também a gente tem que lidar com a rotatividade no mercado de trabalho, que é isso que você estava comentando, que já vinha acontecendo e vai se exacerbando, principalmente depois da pandemia, né? Hoje, todo esse trabalho, né, para te responder assim mais diretamente a tua pergunta, um trabalho interno de moldar a cultura da empresa e se adaptar a essa nova geração, né? Então é essencial você focar no people skills, né, no que eu chamo de human skills, né? Não gosto muito do termo soft skills, muitas vezes não é suficiente, pois as habilidades humanas, elas são fundamentais. Então é muito mais human skills do que soft skills para mim, né? As empresas, escolas e famílias não prepararam adequadamente as pessoas para desenvolver essas habilidades, né? Então, agora isso se torna cada vez mais necessário, especialmente depois da pandemia. Quer ver? Vou colocar uma coisa que eu sempre comento para vocês, né?
No passado, 70% da população trabalhava no campo e aprendia com as gerações anteriores, né? Com a Revolução Industrial, o foco mudou para o presente. Então, hoje, a ansiedade e a depressão nas empresas são mais comuns porque as pessoas olham constantemente para o futuro, preocupadas com a automação, com a questão da inteligência artificial, né? No entanto, o maior desafio para a empregabilidade não são os robôs, né? Mas é a falta de inteligência emocional das pessoas. Eu vejo isso muito claro, porque os robôs, a inteligência artificial vão roubar os empregos. Não, o que é mais premente é a inteligência emocional, né? Porque a inteligência artificial ela vem para economizar o teu tempo, né? Então, para crescer, as empresas elas precisam de escala nas pessoas, não precisam de escala, muitas vezes, nos robôs, na inteligência artificial, na tecnologia. Isso só é possível com a psicologia adequada dos líderes, né? Então, você cresce até um ponto, mas você só continua a crescer enquanto empresa na escala de pessoas, né? E aí você passa a ter que ter muito mais demandado essa questão da psicologia dos líderes, né? Então, no mundo VUCA de hoje, os líderes devem dar perspectiva e apoio constante aos colaboradores, né? Não é apenas treinamento e benefício, isso é uma mudança de mentalidade necessária para se adaptar ao futuro do trabalho. Perfeito. O Bijob vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Bijob está de volta com uma pergunta do Hudson. Marcelo, rapidamente, já para nos encaminharmos já para o final da edição de hoje, mas você colocou uma questão que eu achei muito importante, né? Que é o fato de você encontrar profissionais brasileiros trabalhando em outros países, particularmente em outros portos do mundo, né? A gente costuma achar que o movimento é o contrário, né? Que a turma vem do resto do mundo para trabalhar aqui. Mas você diz, não, eu vejo muita gente de valor trabalhando lá fora. Quais são esses traços que você vê que nos levam, a nós brasileiros, a estarmos ocupando essas posições fora do país? O que é que nos diferencia do restante, né? Primeiro, interessante a colocação também pergunta, porque eu vi muitos amigos meus indo para fora para trabalhar em outros países no nosso mercado. A gente lida com comércio exterior e isso acontece muito mais facilmente que talvez em outros segmentos, né? Então, amigos meus que saíram daqui hoje são diretores global de logística numa multinacional lá fora, na Suíça, em Singapura, principalmente nesse nosso mercado onde as mesas de frete marítimo, né, que são a questão das contratações dos navios e de logística como um todo, se dá aí de alguns países mais tradicionais, em termos de geografia mais internacional, tradicional para esses mercados. E o que acontecia? Esses brasileiros, além da vontade e da criatividade, o que mais chamava a atenção dessas empresas e deles galgarem a postos a nível de diretoria é a flexibilidade, né? O brasileiro ele tem uma flexibilidade muito maior do que trabalhadores profissionais de determinado país lá fora que eles estão indo. Então, as coisas lá fora, ainda dentro de uma cultura do mercado de trabalho, ainda são muito rígidas em termos de horário, em termos... Então,
Se aqui hoje a nova geração já olha muito essa questão da qualidade de vida, lá fora isso já está muito lá atrás. Eles já olham essa questão de qualidade de vida há muito mais tempo, e o profissional das 5 horas da tarde, ele realmente abandona tudo que está fazendo, pode até estar fechando um contrato de afretamento de um navio e está precisando de uma resposta ali vai receber nos próximos 5 minutos, ele abandona tudo e vai para casa. Inclusive porque talvez as leis sejam mais restritas nesse sentido, né? Em termos de... E o brasileiro, ele chega lá e ele tem essa flexibilidade e de uma questão de, vamos dizer assim, responsabilidade de terminar o seu trabalho, né? Então, eu vejo isso, além da criatividade, de que nós fomos educados aqui dentro de uma cultura, né? De resolvedores de problema, essa questão da flexibilidade também é um ponto crucial. Legal. Certo. Para a gente terminar, quem estiver interessado em trabalhar na Alfamar, o que tem que fazer, como é que é o processo de seleção, Marcelo? Olha, nós não possuímos um recrutamento interno, né? A gente não possui no sentido de divulgar a vaga internamente, mas quando o gestor observa que algum colaborador tem potencial interesse, né, comunicado previamente de ir para outra área, essa mudança entre departamentos ela acaba acontecendo com certa frequência. Na questão de processo seletivo e perfil desejado, né, que é a tua pergunta, né, pensando principalmente na área operacional e administrativa em posições iniciais, a Alfamar, ser uma empresa escola, costuma contratar perfis que não possuam necessariamente experiência na área marítima, e então a gente passa todo o treinamento, acompanhamento diário, ensinando o jeito Alfamar de ser, né, e de atendimento aos clientes, né. Os candidatos podem se candidatar através da aba Trabalhe Conosco, em nosso site, né. A gente anuncia as vagas também através das nossas redes sociais, né? Mas importante sobre a questão do perfil, as principais competências são atenção aos detalhes, proatividade, atitude, né? Organização, boa comunicação, gostar de trabalhar em equipe, ter integridade, obviamente, né? Integridade e ética, além do profissionalismo e vontade de aprender. Eu costumo não participar mais, obviamente, de seleções de entrevista, mas uma vez eu participei por um cargo que eu estava bastante preocupado, e eu falei, eu não quero o currículo da pessoa. Mas como não quer currículo? Não quero currículo, eu quero ver a atitude dela, né? A parte acadêmica não me interessa muito, eu quero olhar nos olhos da pessoa, já obviamente com 1, 2 dias de entrevista, e entender essa questão da atitude dessa nova geração entrando na empresa. Então, basicamente, aí seria isso. Marcelo, muito obrigado, viu, por participar com a gente do Bijob. Eu aqui agradeço pelo convite e fico sempre à disposição aí do meu amigo Hudson e de vocês todos. Foi um prazer ter você aqui com a gente, Marcelo. Um abraço para os teus colegas aí da diretoria, saudade de vocês. Um abraço especial para Adalberto também, que a gente sempre lembra com muito carinho. Um abraço para vocês, tudo de bom. Abração, Marcelo, obrigado, viu? Isso aí, Hudson, obrigado, viu? Eu que agradeço, Gustavo. Vamos lá para mais uma edição na semana que vem, né? Sempre às segundas-feiras. Sempre às segundas. Então, segunda-feira, estamos de volta com mais Bijob. Até lá.